verão de 2022, o telescópio espacial James Webb iniciou sua missão a cerca de 1,4 milhões de quilômetros da Terra. O sucessor do Hubble buscará os sinais de luz mais antigos no espaço. Previa-se que o Webb espiaria o amanhecer do espaço, mas poucas horas após as primeiras imagens serem divulgadas, ficou claro que o Webb não estava vendo o início do cosmos. Em vez disso, este telescópio está mostrando imagens que indicam que nossa visão cosmológica do mundo estava errada até agora. Com toda a excitação, uma descoberta quase foi esquecida. Em março de 2022, quando ninguém mais esperava uma grande descoberta, o antigo telescópio Hubble chocou os cientistas ao capturar imagens de uma estrela que veio a ser conhecida como Earendel. Earendel foi e é a estrela mais antiga já vislumbrada por humanos. Descubra do que se tratam o Hubble, o Webb e a estrela do amanhecer neste vídeo. Antes de compartilharmos os fatos emocionantes com você, gostaríamos de pedir que você nos deixasse um comentário no final do vídeo. Diga-nos o que você acha do vídeo e das últimas descobertas em astronomia no futuro. Recompensaremos as contribuições de nossos assinantes com um coração. Também fixaremos sua postagem importante no topo para que todos possam lê-la primeiro. Então, certifique-se de se inscrever, curtir o vídeo e mencionar ambos no início do seu comentário. Estamos ansiosos para ouvir de você. E aqui vamos nós com Earendel, a estrela mais velha já vista pelo homem. Uma descoberta inesperada, o mundo inteiro já estava olhando de soslaio para o início iminente da missão Webb, quando o astrônomo Brian Welch, da Universidade Johns Hopkins, anunciou o inacreditável. Em uma imagem tirada pelo antigo telescópio espacial Hubble, pesquisadores conseguiram identificar a estrela mais antiga já descoberta. O objeto recebeu inicialmente o nome um tanto técnico, WHL0137LS, mas essa maravilha se tornou mundialmente conhecida um pouco mais tarde como Earendel. Earendel vem do inglês antigo e significa estrela da manhã ou também luz nascente. Se você conhece os romances do escritor inglês J.R.R. Tolkien, o nome provavelmente soa muito familiar para você também. Lá, Earendel é a estrela da manhã e da tarde, cuja luz dá imortalidade aos elfos. Então esse corpo celeste recebeu um nome verdadeiramente místico e de alguma forma ele se encaixa. A idade de Earendel pode ser determinada em cerca de 12,9 bilhões de anos. Assim, já em março de 2022, ficou claro que esta estrela existiu cerca de 900 bilhões de anos após o Big Bang. Naquela época, os pesquisadores ainda presumiam que Earendel era uma das primeiras estrelas individuais que tinham sido distribuídas vagamente no espaço. Após a Idade das Trevas, a luz antiga tornou-se visível apenas por um fenômeno que os astrônomos chamam de efeito de lente gravitacional, as forças gravitacionais do aglomerado de galáxias upstream, WHL 013708, amplificaram tanto a luz de Earendel que a estrela única tornou-se visível apesar de sua enorme distância. Esse efeito pode ser comparado a passar uma lupa curva sobre um mapa. Seções individuais são enormemente ampliadas, enquanto as seções ao redor incham. A galáxia em cuja borda Earendel foi descoberta foi apelidada de Sunrise Arc. Ainda assim, os pesquisadores presumiram que tinham se aproximado do amanhecer cósmico com essa descoberta. Mas então, Webb apareceu e tudo mudou. Webb esclarece ideias antigas. Se você acompanha nosso canal regularmente ou é apenas um fã de astronomia em geral, você já sabe que a visão de mundo cósmica tem sido examinada desde a primeira imagem de Webb. A imagem profundamente preenchida de James Webb revelou tantas galáxias antigas mas o Big Bang está atualmente parecendo cada vez mais improvável. Se existiu,
quase certamente não ocorreu há 13,8 bilhões de anos. James Webb não apenas nos mostrou galáxias que não deveriam existir de acordo com a visão cosmológica do mundo, mas também nos forneceu uma nova imagem de Earendel. Na imagem de campo profundo, Earendel pode ser visto como um pequeno ponto de luz. Você também pode ver o anel de luz na imagem, que os pesquisadores chamam de Arco do Nascer do Sol. A estrela brilhante na imagem é muito mais jovem que Earendel. Você pode dizer pela luz branca azulada nesta imagem. Os objetos mais brilhantes são os mais jovens e próximos, enquanto os sinais de luz vermelha, escura e um tanto difusa vêm dos objetos mais antigos do cosmos. Graças a esta imagem, os pesquisadores conseguiram obter uma imagem ainda melhor da estrela do amanhecer. Earendel provavelmente tinha uma massa de cerca de 50 a 100 sóis, e, portanto, pertencia às estrelas gigantes azuis que usamos. O pretérito aqui está correto porque Earendel muito provavelmente não existe mais hoje. A vida útil das primeiras grandes estrelas gigantes azuis foi muito provavelmente menor que 4 bilhões de anos. Se a estrela ainda existisse hoje, ela estaria a cerca de 28 bilhões de anos-luz de distância da Terra devido à expansão do universo, e nem mesmo o telescópio James Webb seria capaz de localizá-la lá. A luz de Earendel, portanto, viajou 12,9 bilhões de anos, luz até atingir os espelhos de observação do telescópio James Webb no verão de 20. Nos sinais de luz, os pesquisadores podem encontrar novas pistas sobre a natureza da estrela graças às melhores técnicas de medição. Webb observou a estrela através de 8 filtros diferentes, cada um dos quais pode destacar diferentes aspectos nas emissões de luz. Agora, olhamos para o que os cientistas concluíram graças a essa nova observação. Idade de Earendel. Os astrônomos determinam a idade com base no chamado desvio para o vermelho em sua longa jornada pelo espaço. A luz da estrela é esticada, entre outras coisas, pela expansão do espaço. Devido ao aumento do comprimento de onda, a luz é deslocada mais fortemente para a faixa vermelha. Quanto mais a luz de uma galáxia ou estrela é deslocada para a região vermelha, mais distantes os objetos estão e mais para trás. No tempo está o momento em que a luz foi emitida. A luz de Earendel tem um desvio para o vermelho de 6,2, o que corresponde a uma idade de 12,9 bilhões de anos. Antes da descoberta desta estrela excepcional, os pesquisadores só conseguiam encontrar estrelas com redshift de 1 a 1,5, graças ao efeito de lente gravitacional. Quanto à idade, Webb foi capaz de confirmar os dados de observação do Hubble obtidos em março. A incomum luminosidade Webb também revisitou a determinação da luminosidade e chegou a uma conclusão mais clara do que Hubble havia chegado anteriormente. De acordo com as últimas descobertas, Earendel era ou é uma estrela do tipo B com uma temperatura de superfície efetiva de 12.000 a 15.000 graus Celsius. Essas não são as maiores e mais quentes estrelas do cosmos, mas estão próximas e, como você pode ver aqui, também são muito mais brilhantes e quentes que o nosso Sol, que é uma estrela de categoria G. O brilho dessa estrela pode ter excedido o nosso Sol em até 1 milhão de vezes. Com isso, a estrela deve ter possuído uma massa que excedeu o nosso Sol por um fator de 50. No momento, no entanto, os astrônomos não podem dizer com certeza absoluta que Earendel é realmente uma estrela única. A luz também pode ter sido emitida de uma estrela binária ou de um sistema estelar múltiplo. Os poucos gigantes estelares que ainda existem hoje geralmente têm companheiros menores ou são sistemas multiestrelas. Isso é mais provável porque essas estrelas grandes têm uma atração gravitacional incomum e, portanto, gostam de atrair outras estrelas para sua vizinhança.
Os astrônomos tropeçaram no fato de que Earendel é 1 milhão de vezes mais brilhante que o Sol. Assim, essa estrela esbarra no limite de Humphreys-Davidson, que é o limite de luminosidade empírico para todos os objetos atualmente conhecidos no cosmos. Em suma, também se poderia dizer que Earendel é, na verdade, mais brilhante do que deveria ser, de acordo com essa escala. Há várias explicações para isso. Se acontecer de Earendel ser realmente uma única estrela com milhões de vezes a luminosidade do Sol, os astrônomos teriam que redefinir o limite de Humphreys-Davidson. Earendel era, de acordo com antigas visões de mundo cósmicas, uma estrela da primeira hora do universo. Esta primeira geração de estrelas era anteriormente chamada de População 3. Até o verão passado, os astrônomos ainda presumiam que as primeiras estrelas no cosmos eram gigantes como Earendel. Por meio de um processo chamado nucleossíntese primordial, os principais elementos químicos, hidrogênio e hélio, foram formados. Esses dois elementos principais formaram a primeira geração de estrelas. Essas provavelmente tinham apenas traços de metais, enquanto estrelas de gerações posteriores mostram uma metalicidade maior. Para não entender mal esse termo, é preciso saber que, em astronomia, todos os elementos que seguem na tabela periódica depois do hidrogênio e do hélio são metais. Consequentemente, para o astrônomo, não apenas o ouro é um metal, mas também o carbono. Os astrônomos acreditam que a maioria das estrelas da população 3 já morreram. A vida útil dos gigantes foi muito provavelmente de apenas algumas centenas de milhões de anos. Os remanescentes restantes são tênues e muito difíceis de observar. Enquanto isso, é claro, os pesquisadores esperam que o novo telescópio encontre muito mais estrelas muito antigas. O que aprenderemos no futuro? Como mencionado no início deste artigo, o telescópio James Webb já encontrou várias galáxias que excedem em muito a idade de Earendel. Desde que essas galáxias apareceram no céu noturno, muitas coisas passaram a ser examinadas. O universo é muito provavelmente muito mais antigo do que se pensava anteriormente, ou começou de forma diferente do que astrônomos e cosmólogos imaginavam anteriormente. Galáxias com 13,6 bilhões de anos já existiam 200 milhões de anos após o Big Bang. E com esses sinais de luz, diz respeito a galáxias claramente fixas e acabadas que eram excepcionalmente luminosas e ricas em massa. Se seguirmos modelos passados do Big Bang, deve ter havido no máximo estrelas individuais neste tempo, mas nenhuma galáxia pronta. Como os astrônomos têm essas novas realizações, naturalmente Earendel também se move para uma nova luz. Com uma idade de apenas 12,9 bilhões de anos e medida pela variedade de galáxias, a posição de Earendel como uma estrela da aurora cósmica já está basicamente ultrapassada. Novamente, infelizmente, não podemos detectar estrelas individuais nessas galáxias mais antigas conhecidas atualmente. No entanto, não se pode descartar que imagens futuras de Webb e do efeito de lente gravitacional levarão à descoberta de estrelas individuais ainda mais antigas que ainda são detectáveis hoje. Agora você nos diz o que acha da descoberta de Earendel e das últimas descobertas. O telescópio James Webb. Você acha que Earendel realmente foi uma estrela das primeiras horas? Ou você concorda que algo não pode estar certo sobre as suposições anteriores sobre a idade do universo? Agradecemos sua opinião e não se esqueça de mencionar sua assinatura, se você tiver uma, e de curtir o vídeo. Estamos felizes que você se juntou a nós hoje e nos vemos na próxima vez em Mistérios do Universo.